Querida família, hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, confessor e doutor da Igreja. Nosso Santo Pai nasceu em Marianella, nos subúrbios do Reino de Nápoles, no dia 27 de setembro de 1696, festa dos Santos Cosme e Damião. Ele foi batizado 2 dias depois, festa de São Miguel Arcanjo, com o nome de Afonso, Maria, Antônio, João Francisco, Cosme, Damião, Miguel, Ângelo Gaspar de Ligório. O único santo nesse nome era Ligório, né? Mas Deus estava predestinando o nosso santo ainda. Ligório era a casa de seu pai, José Ligório, que ele era distinto pelo talento militar e também por sua virtude. Sua mãe se chamava Catarina e também era de uma casa nobre. Ela era irmã também do servo de Deus Dom Emílio Giacomo Cavalieri, bispo de Troia. Afonso, desde a sua infância, já edificava a todos com os quais ele convivia. Rejeitava todo tipo de recreação que era própria das crianças e nunca tomava parte nelas, a não ser quando a caridade ou o medo de singularidade mandavam que ele fizesse o contrário, que ele participasse dessas brincadeiras. Tendo completado os seus estudos do direito, os seus estudos legais, ele chegou ao grau de doutor em direito civil e em direito canônico aos 17 anos. Ele começou a praticar a advocacia e nunca havia perdido um caso sequer. Porém, um dia, durante um julgamento de um caso de grande interesse e de importância ali na cidade, no subúrbio, a sua defesa foi tão eloquente que o juiz, chamado Dr. Caravita, estava para julgar a causa em favor do seu cliente. Mais uma vez ele ia ganhar o caso. E o outro lado, em vez de contra-argumentar o que Santo Afonso havia dito, simplesmente pediu: olha, doutor Afonso, não, reconsidere o seu argumento, vê se o senhor não errou em alguma coisa. O doutor Afonso, então, para sua grande confusão e surpresa, reexaminando o caso, viu que a sua defesa estava falha. Ele havia negligenciado uma pequena partícula ali que ele não podia no processo. A corte, a audiência, o cumprimentaram, né, faziam parabéns pela sua defesa hábil e desculparam ele. Isso foi porque ele é jovem, um advogado jovem, né, ele estava ali no calor natural da profissão na corte. Afonso, porém, não se desculpou tão rapidamente e, inclinando-se para a corte, né, todos ouviram-no dizer, enquanto ele ia embora do tribunal: Falso mundo, eu vos conheço e terminei convosco. E assim ele deixava a advocacia. Depois de um retiro de 3 dias, ele resolveu cuidar apenas da salvação da sua alma. O cardeal Pignatelli, arcebispo de Nápoles, vendo o rápido progresso que ele fazia nos estudos, correu para promovê-lo à tonsura e às ordens menores, para que a igreja não ficasse mais nem um segundo sequer sem uma pérola preciosa dessas. No dia 27 de dezembro de 1726, Afonso foi ordenado sacerdote, aos 31 anos. A essa altura, Beata Maria Celeste já estava no conservatório de Dom Falcoia, lá em Scala, e no ano anterior havia tido a primeira visão de Nosso Senhor, revelando a ela que ela fundaria uma nova ordem. Santo Afonso substitui Dom Falcoia como diretor espiritual da Beata Maria Celeste, lá no mosteiro também de Scala, em 1731. Assim que ele foi ordenado sacerdote, já foi colocado pelo seu bispo para conduzir o retiro do clero, apesar da pouca idade e dos outros padres serem mais instruídos, mais estudados teoricamente que ele. Ele era peculiarmente apto ao confessionário, não por causa das qualidades que ele tinha, mas pelo grau em que ele possuía essas qualidades. A sua docilidade ao receber o penitente, a paciência que ele tinha em ouvi-lo e a doçura que ele tinha em admoestá-lo eram tal como nunca o encontraram em nenhum outro confessor. A unção com que ele representava para o pecador, a sua ingratidão para com Deus, e as palavras com as quais ele, Santo Afonso, os excitava, né, os penitentes, ao arrependimento, eram irresistíveis. Era uma máquina de fazer santos. Tendo sido carmelita e depois visitandina, aquela irmã Júlia Marcela Crostarosa, chamada assim no século, e Maria Celeste na religião, encontrou Santo Afonso em setembro de 1730. Ambos haviam nascido e tinham sido criados em Nápoles, no reino de Nápoles, e haviam nascido no mesmo ano. Então se aproximavam os dois da mesma idade, de 34 anos. E o Divino Pai Eterno havia revelado a Beata, agora Beata Celeste, a regra que seria a fundação de um duplo instituto, hoje conhecido como os Redentoristas, né? A Ordem Redentorista e a Congregação Redentorista, que foi ser nomeado pelo Papa depois. E essa ordem, essas regras, foram depois do Vaticano II deixadas de lado, as regras primitivas que foram reveladas por Deus, e esses institutos, essas a congregação e a ordem, adotaram outras constituições que não tem nada a ver. Deixaram o hábito, enfim. Santo Afonso, então, recomendou-se a Deus em oração e tomou o conselho de muitos homens, pios e doutos, se ele deveria realmente fundar essa congregação. O bispo de Scala, então, estabeleceu para ele uma casa na diocese de Scala e pediu que ele fosse lá fundar o mosteiro. Santo Afonso foi para Scala,
em 9 de novembro de 1732 e fundou a congregação depois de ter celebrado uma missa votiva do Espírito Santo e ter cantado o Te Deum em agradecimento. Seus confrades eram na época 12, sendo 10 padres e 2 candidatos às ordens sacerdotais, além de um irmão leigo de muita importância, Vitor Curuzio. Ele era um homem nobre de grandes posses e ele havia recebido uma revelação particular, uma visão, lá no reino de Nápoles, para tomar o lugar mais humilde nessa nova congregação. A casa era pequena e muito incômoda. Suas camas eram um pouco de palha espalhada no chão. O seu pão era preto, duro e farelento. As outras refeições eram ruins por falta de sabor e eram tomadas de joelhos. E os seus exercícios religiosos eram incessantes. De tempos em tempos, eles se dispersavam pelo país para pregar as missões e depois voltavam ao convento para rezar. Mas o Satanás espalhou as suas ervas daninhas nesse solo fértil e dividiu a congregação, e todos os confrades deixaram Santo Afonso, por causa da regra, exceto um chamado César Sportelli, que era aspirante, queria ser sacerdote, mas ainda era leigo secular, e esse irmão leigo, Vitor Curzio, não deixaram Santo Afonso. Apesar de estar resoluto em continuar a sua missão, porque ele estava firme ali na vontade de Deus, sabia que isso era a vontade de Deus, confiando na providência divina, o arcebispo de Nápoles também o encorajou através de uma carta, mas não precisava, que ele já estava firme em continuar. E logo ocorreu que outros se juntaram a ele, e tendo submetido a regra, aquela mesma regra, ao Papa Bento XIV, o sumo pontífice aprovou, no ano de 1749, para a congregação masculina, e no ano seguinte, 1750, para a ordem feminina. Deu o nome de Santíssimo de Redentor, né? A Ordem do Santíssimo Redentor e Congregação do Santíssimo Redentor. Ele disse ainda que quem seguisse essa regra, sem dúvida se tornaria santo. Afonso dizia que o confessor que não se dedicasse a estudar teologia moral até o fim de sua vida se condenaria e levaria à ruína os seus penitentes. Quando ouviu dizer que o cardeal Spinelli queria fazê-lo bispo, ele fugiu de Nápoles e fez de tudo para não ser nomeado. Quando ele ouviu que outro havia sido apontado para o cargo, porque a sé não podia ficar vacante por muito tempo, ele ficou aliviado. Graças a Deus. Depois de pouco tempo, porém, o próprio Papa o nomeou ele para aquela sé de Santa Ágata de Gotti, lá na Itália. Afonso tentou ainda, por uma carta, recusar a dignidade. E o Papa, lendo aquilo, ficou movido pelas suas palavras. Nossa, vou conceder isso a ele, né? Vou deixar ele para lá. Né? Porém, ele dormiu, teve uma revelação divina e no dia seguinte revogou essa ordem que ele havia dado ao cardeal Negroni, que ia escrever a carta desautorizando lá, dispensando Santo Afonso. O Papa então disse a esse cardeal que Deus o havia inspirado em sonho, dizendo que realmente era a vontade dele que sagrasse Afonso como bispo. E assim Santo Afonso foi sagrado bispo no dia 20 de junho de 1762. Naquele ano, deu o terceiro domingo depois de Pentecostes. E ele, assim que foi sagrado, não perdeu tempo lá com regalias, com nada não. Voltou para sua sede, na verdade foi, né, para sua nova diocese, porque ele falou que não podia deixar o seu rebanho nenhum momento sequer a mais sem o seu pastor. Essa dignidade episcopal de modo nenhum prejudicou o seu espírito de pobreza, de modo que ele continuou a viver como na sua congregação estivesse, inclusive vestindo o mesmo hábito de tecido incômodo. O hábito, muitos bispos hoje, depois que saem das suas ordens, eles usam o hábito diocesano. Santo Afonso não, continua a usar o mesmo hábito, além de colocar aquela moseta, né, da cor púrpura, violácea. Se por causa de seus cuidados pastorais ele não conseguisse, por exemplo, num dia e rezasse tudo o que ele queria, ele simplesmente não dormia. Ficava a noite inteira ali meditando e praticando os seus atos de penitência. Ele, inclusive, se flagelava até sair sangue mesmo. Ele era muito austero. O tempo em que não gastava com os seus cuidados pastorais e com essas penitências, com as suas devoções, então era o seu tempo livre, né? O que ele fazia? Empregava em compor as suas obras espirituais. Escreveu seus livros, que nós lemos hoje. Ele não gastava um minuto sequer ocioso, não deixava para lá. Tal aplicação que ele fazia do seu tempo não podia senão prejudicar a sua saúde, se Deus não fizesse um milagre. Então, além das suas enfermidades, ele começou a sofrer também de muitas dores de cabeça. E nesse tempo livre que ele escrevia, ele não conseguia ler para escrever. Então ele pediu que um padre lesse para ele. Não gastava tempo mesmo. Ele pediu ainda que um piedoso sacerdote, e também era muito discreto, ficasse de olho em Dom Afonso, nele mesmo, né, durante o dia todo, para que ao final do dia pudesse apontar para ele os seus erros e ele se corrigisse quanto à humildade.
Mesmo com as suas crises de asma, ele continuava a pregar incessantemente, principalmente nos domingos e nos dias de guarda, e aos sábados sempre em honra de Nossa Senhora. Ele conduzia retiros, continuava pregando missões e atendia a conferências. Catequizava pessoalmente as crianças e lhes recompensava com pequeninos presentes, né, para encorajá-los, uma bala, alguma coisa assim. Ele sempre viajava no lombo de um burro ou de uma mula, ainda como bispo. Ele se esgotava nos cuidados dos doentes, meio em meio a pestes, e sempre tinha uma esmola para dar a quem pedisse. Certa vez, uma fome ele previu, né, por uma revelação divina, uma fome que ia atacar a Itália, e ele começou a estocar uma grande quantidade de milho. Veio essa fome, como ele havia predito, e ele distribuiu, né, abundantemente aos pobres esse milho. Quando acabou tudo, ele ainda exortou incessantemente aos ricos ali da sua diocese para que ajudassem e comprassem dinheiro comprasse dinheiro é ótimo, né? Comprasse alimento para os pobres com seu dinheiro. Quando acabou isso ainda, ele foi e vendeu sua cruz peitoral e seu anel episcopal para comprar mais alimento. Mas mesmo assim ainda faltou alguma coisa e não deu para alimentar todos. E na loucura da fome as pessoas começaram a atacar os oficiais, né, que seria hoje a polícia. E ele foi para a linha de frente defender ele com seu próprio corpo, né, com sua própria vida, defender os policiais. Tendo os escrúpulos aumentado em sua consciência, por causa do episcopado, ele nunca achava que estava correspondendo direito à graça divina, ele pediu para que o Papa Clemente XIV aceitasse a sua renúncia. O Papa negou, falou, não, isso é bom demais, vai ter que ficar como bispo. Uma segunda vez, surgindo novas enfermidades, então ele teve novos argumentos. Né? Ele pediu ao mesmo Papa, mas o Papa disse assim, não, você não precisa visitar as dioceses não, porque ele falou assim, eu não consigo fazer minhas visitas pastorais. Não, uma oração sua é mais eficaz que todas as visitas. Então ele deixou. Aí os confrades dele, né, tendo surgido novas doenças, ele disse assim, exortaram ele a pedir novamente, olha, o senhor tem novos argumentos, né? E falou assim, não, esse aí não vai ter como não, ele vai me negar novamente, vai ter que ser o próximo Papa. E os confrades, eles só não riram por respeito, por piedade, né? Porque Santo Afonso já estava quase na cova mesmo, muito velho e muito doente. E o Papa novo e saudável, né? Então isso não vai durar não, né? Infelizmente já era. Mas, passados 5 anos, e ele ainda continuava pregando, ele subia ao púlpito, ajudado. Imagina aquele moço velhinho, moço não, né? Aquele velho mesmo, carregado assim por muitos confrades seus, custando a subir os degraus. Mas quando ele começava a falar, né, a sua face se revigorava. Ele andava cabisbaixo sim por causa dos problemas dele na coluna. O seu rosto se levantava, né, seus nervos se relaxavam e ele pregava como se fosse um padre jovem. Aí ele saía do púlpito, descia, voltava ao seu estado antigo. E por ordem dos médicos, eles ordenaram, por causa das suas doenças, que ele comesse carne ainda na quaresma. E isso para ele foi a maior austeridade, né? Foi a pior penitência para ele. Durante 13 anos, ele levou esse fardo do episcopado, até que no dia 21 de setembro de 1774, sentado na sua cadeira, ele caiu num sono tranquilo, que não durou só uma noite, mas até o outro dia. Os ajudantes iam ali acordar ele, mas o vigário-geral falou assim, não, não acorda, deixa ele lá tranquilo. Morreu, né? Morreu. No dia 22, então no dia seguinte, por volta da 1 da tarde, ele acordou e bateu o sininho. Então, imagina que tinha um sininho para chamar a ajuda, né? Vendo seus ajudantes cheios de lágrimas chegando a ele ali, né? E perguntou, o que tem de errado? O que aconteceu? Eles disseram assim, senhor do Afonso, sei lá como ele chamava, santo, o senhor não come tem 2 dias e não acorda por 2 dias. Ele disse, é verdade. Eu estava atendendo o Papa, ele acabou de morrer. Pouco tempo depois chegou a notícia realmente que o Papa havia morrido naquela hora. E assim que ele teve a oportunidade, pediu ao novo Papa, Pio VI, que deixasse o episcopado. E o Papa, lendo a sua carta, realmente falou, não, ele está quase morrendo, vou conceder isso para ele. Ele aceitou a sua renúncia. Quando Santo Afonso recebeu a carta de aceitação de Pio VI, ele disse, bendito seja Deus. E disse que uma montanha havia sido tirada do seu peito. E a partir do dia 29 de novembro de 1779, sua saúde piorou de tal forma que ele não podia mais sequer dizer a missa. No dia 18 de julho de 1787, ele foi atacado por uma terrível febre, além de uma desinteria e de retenção urinária, ou seja, sinais claros que ele ia morrer. Apesar de ter se confessado 3 dias antes, ele então pediu para se confessar novamente. E a partir daquela absolvição, o Senhor parece ter lhe dado um gostinho do paraíso, porque depois de ter sofrido a vida toda, especialmente durante o episcopado e depois ainda, especialmente ainda depois que renunciou ao episcopado, né, de tentações contra a fé, ele foi liberto desses escrúpulos. Seus sofrimentos duraram mais 14 dias, até que ele recebeu a extrema unção, acompanhado dos mais fervorosos atos de fé, esperança, caridade, resignação e alegria. Ele ia encontrar o seu Senhor,
que ele tanto falou bem, né? Nos ensinou a amar. No dia 25 desse mesmo mês, ele recebeu o viático. E 4 dias antes de sua morte, ele foi atacado por violentas convulsões, de forma que impediram que ele até mesmo falasse e que comungasse sacramentalmente. Os confrades dele o exortavam a fazer comunhões espirituais, e ele mostrava que realmente estava conseguindo acompanhar o raciocínio. No dia da sua morte, logo antes de morrer, de começar a agonia, ao ouvir os nomes de Jesus e Maria, ele abriu seus olhos e pareceu revigorado. E certamente ele havia sido visitado por Nossa Senhora no dia anterior. Quando lhe mostraram o quadro de Nossa Senhora, né, a sua face brilhou ali realmente, e ele também exortava durante toda a sua vida que os devotos de Nossa Senhora receberiam a sua visita, né, na hora da sua morte. E assim parece ter acontecido com ele. Apertando o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora contra o peito, e seus confrades ali do lado, rezando, né, em lágrimas ao seu redor, ele calmamente e sem nenhuma dificuldade entregou o seu belíssimo espírito, a sua alma bem-aventurada, numa terça-feira, dia 1º de agosto de 1787. Ele foi beatificado em 21 de dezembro de 1809 pelo Papa Pio VII, canonizado em 26 de maio de 1839 por Gregório XVI, proclamado doutor da Igreja por Pio IX em 1871 e, finalmente, reconhecido como o patrono, o padroeiro dos confessores e dos moralistas, aqueles que estudam teologia moral, pelo Papa Pio XII, em 26 de abril de 1950. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.